Seguimos então com os mesmíssimos assuntos importantes para todos os brasileiros, mas agora trazendo um ponto de vista diferente, ouvindo as opiniões do comentarista Ricardo Baronovski. Ricardo, bem-vindo como sempre aqui à CNN Brasil. É um prazer, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. E a paisagem ali chuvosa na Avenida Paulista, hein? A quinta-feira de chuva, de tempo fechado aqui em São Paulo. Pois bem, vamos aos assuntos. A CNN Brasil começou a cobertura especial das eleições de 2022 e organizou um debate entre os pré-candidatos do PSDB à presidência da República. Foi ancorado por Carol Nogueira, que aparece aí na tela, e recebeu o senador Arthur Virgílio, também o governador do estado de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Arthur Leite, que debateram as ideias que vão levar para as prévias Eduardo Leite. Fui falar aqui Eduardo e disse Arthur, mas já me corrigi, hein? Eduardo Leite. Eles debateram as prévias que devem ser vistas aí pelo PSDB, que estão marcadas para este fim de semana, viu? As prévias do partido. A última vez que um representante do PSDB ocupou o Palácio do Planalto foi com Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2003. Ricardo Baronovski, eu estou aqui falando e pensando de onde eu tirei Arthur Leite no lugar de Eduardo Leite. Enfim, devaneios que ocorrem nas nossas vidas. Como você avalia, então, esse debate que foi realizado aqui pela CNN Brasil ontem à noite? Tal como a dose do remédio, o excesso ou a falta deixa de curar ou pode matar. O excesso de diplomacia, e eu acho que todos que assistiram tiveram o mesmo sentimento, também causa espécie. Não houve contraditório, contei mais de 30 vezes, concordo com você. Não temos divergência em relação a isso, estamos alinhados no ponto. Um cenário muito diferente, Elisa, do que a imprensa noticiou nessas prévias. Não só da polêmica envolvendo diversos prefeitos na hora da votação, do sistema de votação que o PSDB aplica, como Arthur Virgílio trouxe, one man, one vote, se seria cada homem um voto ou se teria pesos de voto. Aliás, de encontro ao que determina a Constituição, onde cada voto tenha o mesmo valor e lá seria um sistema um pouco diferente, também daquela suposta fraude ou de um vereador que anunciou como elaborar fraudes no sistema de votação no aplicativo do PSDB. O cenário do bastidor, leia-se, fora das câmeras, é muito traumático. Mas nas câmeras o PSDB não surpreende e continua com aquela neutralidade, com aquele excesso de diplomacia, com a ausência de contraditório. Foram diversas vezes temas polêmicos, né? Meio ambiente, desarmamento, todos os candidatos alinhados e falando o mesmo discurso. O que me parece, Elisa, é que é algo que foi combinado, foi ajustado pelo partido para que se mantivesse a coesão, a unidade partidária. Mas duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, o excesso de combatividade, sendo muito combativos contra Lula e contra Bolsonaro, e se anunciando como terceira via. Essa é a bandeira hoje do PSDB, de combater essas duas polarizações e se anunciar como uma terceira via. Mas uma terceira via que nasce velha, todos nós já conhecemos o PSDB há muitos anos, mormente aqui em São Paulo. O segundo ponto que me chama a atenção é a ausência de um aprofundamento em relação ao Moro. Ontem o ministro Temer o ex-presidente Temer dava uma entrevista, professor também de Direito Constitucional, aqui para a CNN, e ele trouxe uma frase muito interessante. A terceira via nasce fragmentada e ele usou o termo pulverizada. São tantas opções, pelo menos três me ocorrem aqui, um destes três candidatos do PSDB, Moro, talvez aí Dallagnol se juntar com o Moro, e também Ciro Gomes, né? Então é uma terceira via que, querendo combater a polarização das eleições, já nasce fraca, já nasce fragmentada, pulverizada. Este 100% de votos seriam distribuídos em três partes. Então, ontem, aí parabenizo a CNN, fui com muita expectativa assistir esse debate, tendo em vista aí as polêmicas que marcaram. É realmente uma proatividade, uma iniciativa que merece ser louvada. Vi ontem o Twitter, o Instagram ali, realmente muito movimentado em relação às eleições, mas me ocorreu aquela poesia tabacaria de Fernando Pessoa. Fui aos campos com grandes propósitos, chegando lá, vi ervas e árvores, e as pessoas que lá estavam eram iguais às demais. Fui lá cheio de expectativa para ver um combate, um contraditório, porque são candidatos muito diferentes entre si, mas acabaram usando o mesmo discurso e o debate foi quase que uníssono.
Vou aproveitar que Ricardo Baronovski aqui citou a participação da rede social, não é, Ricardo? Especialmente o Twitter. E lembrar que pela hashtag Liberdade de Opinião, você pode também deixar a sua opinião, que geralmente existem debates bem interessantes aqui, paralelos ao quadro, com também diferentes pontos de vistas, não é, Ricardo? Das pessoas deixando ali a sua opinião. Eu vou trazer para você, então, o próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião, agora às 8h55, após a reunião entre dirigentes estaduais do PL e o líder da sigla, o Valdemar Costa Neto, sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro, o partido se mostrou pronto para a aliança. Segundo o senador governista Jorginho Melo, os presidentes estaduais do partido deram uma carta branca para o acerto com Bolsonaro. Vamos então ouvir. O partido está dando ao presidente Valdemar carta branca para acertar com o presidente Bolsonaro, com a liderança do presidente Valdemar. Isso tudo está sendo equacionado. Então, o partido unanimemente entrega uma procuração ao presidente Valdemar para que ele trate com o presidente Bolsonaro e todo mundo vai receber o presidente de braços abertos. Vamos lá então, por falar em pontos de vista, vamos ouvir a sua opinião, Ricardo Baronovski, a respeito dessa filiação do presidente Jair Bolsonaro e se de fato essa receptividade já está mais equilibrada ou ainda há muito burburinho entre os políticos que fazem parte do PL. Guiando-se pela analogia aí do próprio presidente Jair Bolsonaro, este casamento já nasce traumatizado, né? Lembrando que é uma escolha trágica, Elisa, não há o que se fazer. Muita gente aí incriminando, falando, olha, mas o presidente vai se juntar com essa ala ideológica, vai para o centrão, com a figura X, Y, Z. Convida a reflexão, né? Se estivéssemos no lugar do presidente tentando a reeleição, qual partido político você seguiria? Vou trazer aqui alguns elementos até para ajudar nessa conclusão. Hoje temos 33 partidos políticos. Precisamos eliminar aqueles que já têm candidatos, a exemplo de PSDB, PT, outros que já estão formados, Ciro Gomes pelo seu partido e todos mais. Precisamos eliminar também desse jogo aqueles que não têm fundo partidário e direito de antena. Obviamente que o presidente precisa lá do seu tempo gratuito no rádio e televisão e vai querer utilizar as mesmas ferramentas dos outros candidatos para manter a isonomia do pleito. Então ele precisa, e 1/3 quase dos partidos políticos não possuem esse artigo 17, parágrafo 3º da Constituição, que exige-se, né, uma cláusula de desempenho, que é o direito de antena e o fundo partidário. Então ele também já elimina uma parte. Chegamos na conclusão de 3 partidos políticos, PP, PR e temos aí também o Republicanos, né? O PL é essa primeira opção do presidente, só que o cenário é bastante traumático, né? Existe essa colisão interna e, a princípio, esse casamento não está fechado. Bom mesmo fosse se o presidente pudesse ficar solteiro, tivesse a faculdade, veja, já que a pauta é liberdade, né, liberdade de opinião, por que não trazer de novo ao tema candidaturas avulsas ou independentes? Mas, no Brasil, infelizmente, partido político tem dono e esse dono diz, você pode até ser o presidente da República, mas no meu partido mando eu. Por culpa dessa filiação partidária obrigatória, de um lapso de 6 meses, não há escolha. É uma escolha trágica do presidente que vai ter que escolher entre esses 3 partidos aquele que menos traz ruído para sua imagem e para sua projeção em 2022. Ricardo, eu preciso para o próximo assunto, mas antes, só uma pitada deste. Você acredita que o presidente, no fim das contas, possa não ir para o PL, que na verdade esse casamento pode não ocorrer ali em cima do altar, na frente do padre? Com certeza, Elisa. Gostei muito da analogia. É realmente traumático o cenário. O Thiago Anastácio até trouxe ali informações, eu não desconheço essas informações, mas de que houve atritos, né? Até palavras de baixo calão. Então você imagina que a relação já não começa muito boa. Em contrapartida, temos também o PP tentando, até o partido ali do capitão Derrite, que tem uma ligação muito forte com a ala do presidente, seus filhos, né, tentando também essa proximidade. A diferença é que no PL é um comando único, do Valdemar Costa Neto, e no PP ele é um pouco mais pulverizado, que poderia depois trazer certo atrito pelo presidente, em razão das diversas lideranças que comandam o partido.
Muito bem, 8h59, quase virando 9 horas da manhã. A gente vai esticar um pouquinho mais o tempo aqui com o Ricardo Baronovski, porque esticamos também com o Tiago Anastácio. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, compareceu de forma espontânea à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre possíveis interferências na prova do Enem. A comissão estava votando justamente a convocação do ministro. Aí, de repente, ele se antecipou e apareceu de surpresa. Ainda na comissão da Câmara, o ministro Milton Ribeiro voltou a negar qualquer interferência no Enem e afirmou que não há controle ideológico por parte do governo. Já o presidente Jair Bolsonaro questionou a validade do Enem para avaliar o conhecimento dos estudantes e disse que a prova serve como instrumento de ativismo. Vamos ouvi-los. Todo período que antecede o Enem ou uma prova que tenha repercussão nacional, nós temos um movimento de funcionários lá dentro, reclamando, pedindo, e não é só no nosso governo, em outros governos aconteceram. Houve ocasião em que houve vazamento de uma prova do Enem, das questões na gráfica, não aconteceu no nosso, mas já aconteceu, não há controle ideológico. Olha o padrão do Enem do Brasil, pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento? Esse ano já vai mudar? Ou é ativismo político e ativismo também na questão comportamental. Esse ano já vai. Bom, Ricardo Baronovski, o presidente da República muito claramente ali desmereceu, com as palavras dele, dizendo: olha o padrão do Enem no Brasil. E claro, só poderia ser no Brasil porque o Exame Nacional do Ensino Médio é brasileiro. Nos conte, Ricardo, quais as suas opiniões a respeito dessa tal ideologia que poderia existir em volta da prova, que parece aquele fantasma, não é? Que a gente fica criando, mas que no fim das contas, cadê o fantasma? Lamento muito no lugar de quem vai prestar esse exame. Uma polêmica desnecessária às portas da prova, um discurso que seria desnecessário tendo em vista o objetivo do Exame Nacional, que é preparar os melhores candidatos para ocupar os cargos de mais prestígio na sociedade: médicos, engenheiros, professores, jornalistas. O que o vestibulando tem a ver com a ideologização do exame? A fala deveria ter sido no seguinte tom: a prova não tem que ter ideologia, ela deve se reger pelo princípio da impessoalidade, que, aliás, rege todos os atos da administração. A prova não tem cara, não tem idiosincrasia, não tem posições pessoais. Eu estudo pelos livros e não pela cabeça do examinador. Mas cabe um ponto aqui também que a gente não pode ficar nessa previsão do futuro. Esse dom oracular: a prova terá uma carga ideológica. Não se sabe, a prova não foi realizada. O direito penal, o direito em si, não pune a cogitação. Ainda que se fale, se expresse bem, se expresse mal, o direito não pune pensamento, o direito não pune a cogitação. Uma vez realizada a prova, verificado que a prova verte para qualquer dos dois lados, e veja, não só a sua realização, a confecção da prova, mas depois também, isso me chama mais atenção, a correção da prova. Quem vai fazer a correção da prova? Uma redação, ela é pautada por argumentos. Quais serão os argumentos que ingressarão? E, aliás, é importante que tenham um espelho de prova. Serão mais à esquerda, mais à direita? Quais serão os valores atribuídos para aquela redação? Mas, novamente, me pego na ideologização geral da sociedade. No lugar que menos deveria ocorrer ideologia, que é o ensino, o que se avalia são balizas objetivas, técnicas e impessoais, é o lugar agora que se instaura uma nova polêmica. Então fica aqui a minha solidariedade a quem vai prestar o exame nacional do Enem e torcendo aí para que essa prova seja objetiva, porque por detrás há anos, milhares de horas e muitas vidas em jogo. Ricardo Baronovski e suas opiniões aqui no Liberdade de Opinião. Obrigada, Ricardo, por mais um dia. Obrigado, Elisa. Até mais. Lembro sempre a vocês que nos acompanham que todas as opiniões que você acabou de ouvir, emitidas pelos comentaristas do quadro, não refletem necessariamente a posição da CNN.